Faz tempo que eu não faço vídeo, gente. Fico tentando achar tempo, mas é uma correria. E hoje eu estava pensando, eu queria separar um tema que não fosse tão longo, né? Mas assim, é um assunto, um aspecto que possa passar uma mensagem que ajude, né, as pessoas no seu dia a dia, algo que seja simples de falar. Então, eu estive pensando num ponto bem essencial, que é uma coisa que a gente não tem o costume de perceber, né? Principalmente quem nunca fez um trabalho assim pessoal, para aprender a autoanálise mesmo, tem mais dificuldade, né, de identificar esses comportamentos. Então, o pontinho que eu separei para a gente falar é sobre assim, até onde vai a nossa responsabilidade numa situação de relacionamento. Pode ser um relacionamento com um parceiro, né? Um relacionamento afetivo, pode ser o relacionamento familiar em casa, com os filhos, pode ser o relacionamento no trabalho, porque, gente, se relacionar não é fácil, né? Primeiro porque ninguém nunca é igual a gente, esse é o principal ponto, né? E nunca será, né? A gente vai procurar sempre esperar que o outro seja parecido com a gente em alguns aspectos. Às vezes algumas coisas são parecidas, mas no geral todo mundo é diferente um do outro, né? E a gente acaba se frustrando de ficar esperando que o outro seja igual. Isso nunca vai acontecer. E nas situações que são desarmoniosas, né, que conflitam em casa ou em qualquer lugar, é legal a gente aprender a ter a clareza do limite, assim, até onde é nossa responsabilidade naquilo, até onde é parte do outro, né, a responsabilidade ou a parte de ter que colaborar, enfim, né, relacionamento, convivência é sempre troca, né? Então, assim, o que eu posso dizer vou pensar em alguns exemplos assim das pessoas que eu atendo, né? Então tem pessoas que falam do ciúme, tem pessoas que falam de ser muito controladora, tem pessoas que têm questões com autoestima, elas são muito reativas a uma pequena crítica do outro, tem pessoas que têm dificuldades em escutar o que o outro fala sobre ele, para ele, né? Por menor que seja um apontamento ou um comentário, a pessoa já reage, né, assim, excessivamente. E uma coisa que é muito importante da gente saber, gente, é que, assim, o que passa dentro de nós, né, assim, a forma como nós reagimos diante das situações na vida, a forma como nós vemos as coisas, como nós percebemos, né, a nossa lente, tudo isso é responsabilidade só nossa. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo mais prático, né? Que fica mais fácil da gente ir percebendo. Digamos que seja uma pessoa super frágil e que, se o meu parceiro chegar e falar assim, puxa, você percebeu que toda vez que eu falo isso, você nunca me escuta? Puxa, eu peço tal coisa para você. Ah, mas você que é isso, você que faz aquilo. A pessoa não dá nem o tempo de escutar o que o outro está falando sobre ela e ela já reage. Então, né, assim, desproporcionalmente, já com raiva, já atacando, né? Isso é um sinal muito de fragilidade, né? Quem é muito reativo, na verdade, ou tem muito medo, ou é frágil na autoestima, né? Assim, algum receio tem, trauma ou medo mesmo, que já reage, né? Como se não quisesse permitir ser afetado pelo outro ou atacado, enfim. Mas o que eu quero dizer, gente, é que assim, essa fragilidade, por exemplo, de quem não consegue nem receber uma pequena crítica, muitas vezes construtiva, é um problema que a pessoa tem que resolver nela, né? O outro pode ajudar, o outro pode colaborar, mas assim, se a gente pensar, a responsabilidade que a pessoa tem nesses medos, ou num trauma, ou num conflito, ou num descontrole, a responsabilidade é dela cuidar, não é do outro, né? Se a gente pensar também, por exemplo, numa pessoa muito ciumenta, que só falta trancar o outro dentro de casa, então assim, não quer que o outro estude, não quer que o outro se relacione no trabalho, não quer que o outro faça um happy hour com os amigos, não, né? Assim, não deixa nada, porque tudo sofre na fantasia do ciúme, né?
Quem tem que corrigir, tratar é o ciumento, não é o outro que vai ficar trancado para resolver o problema do ciumento, né? Sim, não é fácil a gente ouvir isso, não é fácil a gente escutar sobre as nossas responsabilidades, mas é uma realidade, né, gente? Então, se eu sou uma pessoa que controlo demais, que já está interferindo em casa, né, no ambiente, sem obsessão com algumas coisas, desculpem. Eu é que tenho que perceber o meu descontrole, eu é que tenho que dar conta do que passa dentro de mim e não o outro. E isso, se a gente pensar no aspecto, gente, de quem está junto, é muito difícil, é muito sofrido também, né? Nas relações e nas trocas, todo mundo sofre. Sofre quem tem algum desajuste e sofre quem tem que lidar com esse desajuste por conviver com a pessoa, né? Mas o que nós temos que ter consciência, então, passar a perceber em nós é assim, até onde uma situação de desarmonia em casa, eu que comecei, porque eu que não estou bem, seja por um problema pontual, então eu não estou bem, eu estou em casa, estou projetando a minha irritação no filho, no marido, no animalzinho, né? Quando eu estou com um problema dentro de mim, eu tenho que resolver aquele problema. Muitas vezes a gente não está conseguindo dar conta daquele problema e é legal a gente aliviar em casa, falando, né? Assim, se comunicando. Então, por exemplo, gente, desculpa, hoje eu não tive um bom dia de trabalho, estou super nervosa, estou com dor de cabeça, olha, desculpa se eu falar alguma coisa assim, né? Ou então, coloca o outro a par, olha, estou com um problema lá, esse problema financeiro está me tirando o sono, por isso que eu ando irritado, me desculpa se eu, né, descontar em você, se descontar que eu falo é o projetar, né? O nosso problema é em quem não tem responsabilidade, mas o que eu quero dizer, que é a verdade, é isso, né? Assim, tudo que não está em harmonia, em equilíbrio em nós, é nossa responsabilidade dar conta e fazer algo sobre isso. Não importa que maneira você vai achar, né? Estudando, conversando, fazendo um trabalho terapêutico, enfim, né? Consultando alguém que pode te ajudar fora, né? Muitas vezes a gente não consegue sozinho, mas pelo menos começar a se observar, assim, é uma coisa que todo mundo tem condição de fazer, né? Porque, gente, autocontrole é responsabilidade da gente desenvolver, né? Por mais que você tenha, assim, o seu marido, o colega de trabalho, alguém da família, um filho, assim, ninguém é nada seu, tanto assim, no sentido dele ter que suportar e aguentar qualquer coisa que venha de você. Não, isso não é certo. Né? Assim, se alguém tem algum problema, principalmente quando é muito extremo, que nem eu dei o exemplo, né, do ciúme, ou alguém que é muito explosivo, impulsivo, né? O impulsivo sofre muito por não conseguir se segurar, então ele vai o comportamento por impulso, em seguida ele se arrepende, não dá mais tempo porque já foi, e aí vira o ciclo de culpa, né? É outra história que dá pra gente conversar. Mas o que eu quero dizer é isso, é muito difícil para as pessoas conviverem umas com as outras, no sentido de ter que dar conta, às vezes, de uma questão que é do outro e não dela, né? Então, o mundo perfeito seria se cada pessoa identificasse em si o que precisa estar em equilíbrio e fosse dando conta disso de alguma forma, né? E que o outro fizesse o mesmo. Que nós pudéssemos, então, estar bem sempre para daí darmos suporte para quem precisa, para as crianças, né? Ou para quem está precisando de uma ajuda num momento difícil. Mas, gente, hoje o que eu quis trazer com essa mensagem é assim, pense, né? Observe você mesmo, desde o momento que você acorda. Como que eu tô? Como que eu acordei hoje? Ah, tô legal. Por que eu não tô legal? É algum problema? O que tá pegando? Que eu tô irritada? Né? Assim, irritação é muito quando as coisas da vida não estão exatamente como a gente queria, né? Irritação é sempre contrariedade, mas lembre, o outro não tem responsabilidade na sua irritação, né? Conviver não é fácil. E esse é um dos pontos que a gente tem que ter consciente para poder fazer alguma coisa. E até porque quando a gente está bem, a gente leva mais
condição do outro também estar bem, né? Se eu estou mais leve, mais equilibrado, reajo de outras formas. Isso permite que as outras pessoas também entrem nessa dinâmica comigo e que a coisa, então, tenda a ficar melhor para todos, né? É uma cadeia. Desequilíbrio gera desequilíbrio. Eu sempre falo isso, né? Por isso que a gente tem que estar sempre se vigiando, se policiando, se entendendo, se percebendo, para poder fazer alguma coisa, sempre com o propósito do equilíbrio, porque equilíbrio traz paz e paz é felicidade, né? Se todo mundo tivesse em paz na vida o tempo todo, seria uma felicidade, né? Mais harmônico, que a gente conseguir manter o nosso dia a dia, nosso ambiente de trabalho, familiar, tudo mais, melhor, né? Então, essa mensagem que eu queria deixar e essa dica, assim, se perceba mais, né? Perceba mais nos momentos de uma discussão ou de qualquer problema, qualquer momento que não esteja fluindo bem, assim, perceba até que ponto é você que não está bem e o que está pegando em você, né? O que não está bem. E vamos lá, vamos pensar o que você está precisando de ajuda, né? O que você pode fazer por você ou que alguém pode te ajudar também. A comunicação nunca pode faltar, né, gente? Comunicação eu sempre falo, né? Assim, o outro não adivinha o que você está sentindo, o outro não sabe o grau do que tal coisa importa para você. Então, sempre fale, sempre deixe claro, né? Nos relacionamentos, a comunicação evita muitos conflitos, né? Esse é outro ponto que dá até para fazer um vídeo e dá para falar mais. Mas é isso, tá bom? Fica uma dica, então, sobre a nossa responsabilidade, né? Diante de tudo que é parte de dentro de nós e não fora, tá bom? Um abraço e até mais.